Boa noite. Mais de 80 mil imóveis deixam de ser vistoriados pelos agentes de saúde em Natal por estarem fechados. As casas e estabelecimentos abandonados têm gerado muitos problemas para o Centro de Controle de Zoonoses, que faz buscas por possíveis focos de mosquitos na capital. Pelo menos 100 municípios do Rio Grande do Norte estão inadimplentes e negativados junto à União. E você vai ver ainda. Levantamento da Secretaria de Assistência Social e da Controladoria Geral do Estado identifica desperdício de 25% dos alimentos oferecidos nos restaurantes populares do Estado Potiguar. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com o Procurador do Trabalho, Xisto Thiago. Hoje é terça-feira, 9 de abril de 2019 e o Band Cidade começa agora. Neste período, onde o clima é perfeito para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, o Centro de Controle de Zoonoses em Natal está preocupado com a quantidade de imóveis fechados na cidade. Cerca de 81 mil imóveis deixaram de ser vistoriados por esse motivo, só aqui na capital. Nesta rua do bairro do Tirol, existem pelo menos 4 casas fechadas. Na rua Ângelo Varela, também há terrenos baldios. Em Natal, o Centro de Controle de Zoonoses mapeou pelo menos 81 mil imóveis fechados. Um risco principalmente nessa época do ano, quando o clima é ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti e quando os cuidados para evitar o acúmulo de água devem ser constantes. Agora, nessa época do ano, porque não tem ninguém morando, então você aumenta esse risco devido a você não ter sistematicamente a limpeza desse imóvel. A calha, a caixa d'água, né, com algum vazamento, com alguma abertura para o mosquito entrar, e os depósitos de solo. Às vezes em jardins com vasinho e aquele negocinho que fica embaixo, né, quando você não está lá sempre, aí aquilo acumula água e vira um depósito. As zonas leste e sul são as que mais concentram o número de imóveis fechados aqui em Natal. Nesse que não habita ninguém, a gente primeiro tenta localizar o proprietário, seja pelo telefone do aluga-se, seja pela imobiliária, ou seja por algum vizinho conhecido. Aí a gente consegue, a maior parte das vezes a gente consegue assim. Aqueles que a gente não consegue assim, a gente repassa para a Vigilância Sanitária, ela busca o endereço e o nome do proprietário na Secretaria de Tributação, né? Ele tem um prazo legal para comparecer à Vigilância Sanitária para fazer a abertura do imóvel. Caso ele não compareça, a gente faz a abertura por meio do chaveiro. A orientação é que se você tem casa ou terreno fechados, que redobre os cuidados com o lugar. Só neste ano já foram registrados em Natal 787 casos suspeitos de dengue e algum foco pode estar no seu imóvel. Caso precise, é só ligar para a gente, né, e agendar conosco, que nós vamos junto com ele no dia, sem precisar de ser chamado pela Vigilância Sanitária. A gente vai lá, faz a inspeção, ele fecha direitinho e depois a gente agenda uma outra visita. É preciso criar instrumento muito mais rigoroso e punitivo para os donos desses imóveis fechados. Afinal de contas, eles não estão colocando a vida deles em risco, mas a vida da comunidade que lá reside. Se eles não residem, outros residem próximo. É preciso criar um instrumento punitivo para que não fique como está. Os imóveis fechados, a Prefeitura de Natal, com toda a sensibilidade, tentando ligar para esses donos, para que eles vão lá, abram os imóveis, para a Vigilância Sanitária fiscalizar. Em se tratando de doenças e doenças que causam graves sequelas e danos à população, doenças que podem se tornar epidemiológicas, como é o caso da dengue, da zika, de chikungunya, não dá para dar mole. É preciso punir porque esses donos de imóveis que estão fechados, me permitam e me perdoem, mas eles são criminosos, estão atentando contra a saúde do próximo. Os restaurantes populares estão no alvo do governo do estado. A meta do executivo é acabar com o desperdício na compra das refeições. Você acompanha agora a matéria sobre isso. Estão sendo compradas pelo governo mais refeições do que realmente é preciso para atender os usuários dos restaurantes populares. O desperdício, segundo o levantamento da Secretaria de Assistência Social e da Controladoria Geral do Estado, é de 25%. O governo já estuda formas de acabar com o gasto excedente. Havia
duas denúncias. A primeira era que o Estado estava pagando por serviços não recebidos. E segunda, em relação a um desalinhamento entre a qualidade do produto que estava sendo pago em relação ao que estava sendo fornecido. Fizemos uma amostragem em 10 restaurantes populares e constatamos, de fato, que o Estado está pagando alimentos que mais do que a população utiliza. Os restaurantes populares devem implementar até maio um sistema eletrônico para controle dos usuários. 10% do público atual não se encaixa no programa, segundo o governo. Em todo o estado existem 56 restaurantes populares, servindo em média por dia juntos 36 mil refeições. Acreditamos, é uma estimativa nossa, que quando a gente implementar o sistema de controle, podemos chegar a perto de 2 milhões por mês só neste programa de restaurante popular. Eu não discuto aqui a necessidade e a importância do programa Restaurante Popular, mas é preciso sim discutir e é preciso criar critérios, porque o que o controlador trouxe aí foram duas graves denúncias. O Restaurante Popular não serve a comida, a alimentação de qualidade e o governo do estado está pagando por refeições que não são servidas. Como é o nome disso mesmo? O Executivo Estadual precisa não só colocar o programa Restaurante Popular nos trilhos, mas, sobretudo, também observar o que houve de desvio e cobrar de quem é de direito. Não dá para a gente ter pago e não ser restituído. É dinheiro público. O governo do Rio Grande do Norte anunciou as datas e a forma de pagamento da folha salarial de abril. O Estado vai pagar integralmente os salários dos profissionais da área de segurança pública e de todos os servidores de órgãos que ganham até R$5 mil. Isso equivale a 236 milhões de reais da folha, além de efetuar, no dia 15 de abril também, o pagamento de 30% dos servidores que ganham acima de R$5 mil. Já o restante dos 70% dos salários de quem recebe mais de R$5 mil, esse valor será depositado no dia 30 de abril, assim como os salários dos servidores de órgãos que têm arrecadação própria, como DETRAN, IDEMA e a CAERN. O calendário divulgado pelo governo do estado não traz surpresas. A única surpresa, se é que a gente pode classificar assim, porque o executivo inicialmente ele havia sinalizado que só teria condição de depositar o salário para quem ganha até R$4 mil. Aumentou um pouco a margem, ficou R$5 mil. Agora, em se tratando de datas, a mesma sistemática, dia 15 e dia 30. A grande expectativa permanece e persiste a dúvida sobre o pagamento das 4 folhas que estão em aberto, folhas deixadas pelo ex-governador Robson Faria. Um sargento da Polícia Militar foi assassinado a tiros na manhã de hoje no bairro Bom Pastor, na zona oeste de Natal. Esse crime ocorreu dentro da casa dos pais do policial. Gilmar Ferreira Barbosa tinha 52 anos e era lotado no 1º Batalhão da PM na Ribeira. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Ferreira Velho, em frente ao cemitério público do Bom Pastor. 2 homens abordaram Gilmar, que estava saindo do imóvel em um carro, e forçaram a voltar para dentro da residência. Na varanda, já entrando na sala, tiros foram disparados na cabeça do PM, que morreu na hora. Os bandidos ainda levaram a arma do sargento. Após diligências, um suspeito foi preso dentro de um escritório de advocacia. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP. E só um esclarecimento para você. O suspeito foi preso dentro do escritório de advocacia. Esse suspeito estava com uma tornozeleira eletrônica. Daí a identificação rápida. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, 10 de abril. Em Natal, o dia começa com sol, mas pode chover à tarde e à noite. Mínima de 23 graus e a máxima vai aos 33 graus. Em Umarizal, no oeste, faz sol pela manhã, mas poderá chover à tarde. Mínima de 22 graus e a máxima de 33 graus. Já em Pedra Grande, tem previsão de pancadas e chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus e máxima de 34 graus. O Band Cidade volta em instantes. Estamos de volta com o Band Cidade e vamos agora até Brasília saber os destaques do dia no Congresso Nacional. Com a gente a partir de agora,
Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Meu abraço, Ana Ruth. Um abraço a você, cumprimentos ao telespectador do Band Cidade, na Band Natal, nesta noite de terça-feira. A gente volta aqui de Brasília, Centro Internacional de Convenções de Brasília, o CICB, onde acontece a 22ª Marcha em Defesa dos Municípios. Mais de 4.800 prefeitos do país aqui estão, até a próxima quinta-feira, debatendo temas e na luta por mais recursos para os diversos municípios brasileiros. Investimentos e repasse de recursos, como a questão do pré-sal, debate em cima da reforma da Previdência, a segurança das barragens no país e temas como a segurança pública e também a questão da educação estão nas plenárias que vão ser debatidas pelos chefes de executivos municipais. A reportagem Band, quem conversa com a gente é o deputado Beto Rosado sobre a pauta municipalista. É um momento importante em que o país passa por um novo momento, um novo governo. Essa é a primeira marcha que está acontecendo e os prefeitos têm uma extensa pauta de reivindicações. Nós estamos aqui dando apoio a esse trabalho, às discussões do Pacto Federativo, onde o governo, em um primeiro momento, que está tentando uma reforma de Previdência, tenta vender essa reforma como um modelo que vai haver um repasse, as mudanças nas prefeituras. Nós estamos aqui de olho, fiscalizando e trabalhando em conjunto com os prefeitos para que haja, com certeza, um novo momento e recursos possam ser aportados para o prefeito poder chegar junto à sua população. Está aí o trabalho da nossa reportagem de Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade. O presidente Jair Bolsonaro aproveita essa marcha dos prefeitos para expor um toma lá da cá. Está sinalizando que vai propor um novo pacto federativo e, portanto, aumentar os repasses dos municípios através do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM. Por outro lado, adivinha o que ele quer? O apoio integral, o apoio incondicional dos prefeitos brasileiros ao projeto de reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro sabe muito bem que a pressão dos prefeitos sobre a bancada federal poderá trazer resultado para levar a bancada a votar com a reforma. A maioria dos 167 municípios do Rio Grande do Norte está negativada no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, o chamado CAUC. Pelo menos 100 municípios potiguares estão inscritos no sistema federal por não regularizarem a situação em relação a tributos, contribuições previdenciárias e junto à dívida ativa da União. A negativa apresentada no CAUC, uma espécie de SPC federal, impede as prefeituras de receberem transferências voluntárias e realizar operações de crédito para financiamento e investimentos em obras e outras ações de políticas públicas para a população. A presença de mais de 100 prefeituras do Rio Grande do Norte no CAUC, no SPC, digamos assim, das prefeituras, nada mais é do que a exposição, uma outra exposição da crise financeira que assola o município. E, nesse caso, a presença no CAUC também traz um outro aspecto negativo. O município fica impedido de firmar convênio com a União. Mudando um pouquinho de assunto, falando sobre educação. Um aluno potiguar do curso de garçom do SENAC do Rio Grande do Norte foi selecionado para representar o Brasil em uma competição na Rússia. Ele vai concorrer na categoria Serviços de Restaurantes. Esse concurso é comparado a uma Olimpíada Mundial das Profissões. Você vai conhecê-lo agora. Coloca o gelo, prepara a bebida e com maestria está feito um drink. Todo esse cuidado feito por um jovem de 19 anos e pouco mais de um ano como garçom. Foi em fevereiro de 2018 que Gustavo resolveu largar a construção civil e mudar de profissão. No início do curso eu comecei a me apaixonar, cara. Comecei a gostar e ver que era isso mesmo que eu queria. Eu acho que as dificuldades no início do treinamento era a delicadeza do profissional, que eu não tinha, as técnicas que eu tive que aprender. O preparo, cuidado, concentração, dedicação rendeu a Gustavo não só um certificado do curso de garçom no SENAC RN. Ele foi escolhido entre a turma para representar o estado em um torneio nacional e venceu. Em uma outra seletiva, também a nível nacional, foi escolhido para representar o Brasil na categoria Serviços de Restaurantes, em uma competição que é considerada a Olimpíada Mundial das Profissões. Agora é uma nova etapa, né? Nós estamos ainda
pegando algumas novas demandas, né, porque muda um pouquinho o corpo da competição. Mas estamos muito confiantes, porque a gente já vem treinando ao longo de mais de um ano. Orgulhoso, Gustavo carrega no peito a medalha que lhe consagrou o melhor do Brasil no que faz. Vencendo em provas que testaram habilidades técnicas de serviços de garçom, barista, sommelier, entre outros. Mas antes disso tudo, precisou vencer o preconceito. Para essas pessoas como eu, que também tinha esse pensamento de que garçom era o profissional que carrega a bandeja, que anota ali os pedidos, é que esse é um pensamento completamente errado e que o profissional garçom ele vai muito além que isso. O evento mundial que Gustavo irá participar será na Rússia em agosto. Até lá, ele continuará se preparando e sonhando com o futuro que vem pela frente. Eu penso bastante em buscar muito conhecimento e um dia abrir o meu próprio negócio nessa área. Parabéns para ele, parabéns para Gustavo. Um brinde a você com toda a torcida nossa. E no próximo bloco, a gente conversa aqui no estúdio com o Procurador do Trabalho, Xisto Thiago. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. E recebo aqui no estúdio o Procurador do Trabalho, Xisto Thiago. Doutor Xisto, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Doutor Xisto, Abril Verde com estatísticas que chocam, por que não dizer o Rio Grande do Norte, estatísticas sobre acidente de trabalho. Um acidente a cada 2 horas. A que o senhor acredita isso, doutor Xisto? As estatísticas realmente são alarmantes e preocupantes, e não só apenas no Rio Grande do Norte. No nosso estado, nós temos hoje, para se ter uma ideia, um acidente a cada 2 horas. Nós podemos ter a indicação de que de 2012 até hoje, mais de 182 mortes ocorreram nos acidentes do trabalho e 31 mil acidentes que ocorreram nesse período de 7 anos. A que o senhor acredita essas estatísticas, esses números? É uma má-fé das empresas? É a falta daqueles famosos EPIs, os equipamentos de proteção? O que está acontecendo, doutor Xisto? O acidente do trabalho ele decorre por vários fatores. O principal é o não cumprimento, ou a não atenção, ou a não conscientização sobre as regras de proteção à saúde e ao trabalho. Ou melhor, sobre todas as normas e sobre todos os cuidados que dizem respeito à manutenção de um meio ambiente adequado, seguro e estável. Em outras palavras, o cuidado com o meio ambiente, ele é responsabilidade da empresa, do empregador, mas também é responsabilidade do trabalhador e da sociedade, porque muitas vezes no ambiente que não é de trabalho você tem situações de risco, não só para os trabalhadores, mas também para terceiros. Portanto, eu diria que é uma falta de uma cultura prevencionista na área da prevenção mesmo de acidentes do trabalho. Essas estatísticas que o senhor trouxe há pouco, elas chamam muita atenção, mas mesmo com esses números, ainda há subnotificação? O senhor registra isso? Sim, nós vivemos num país em que praticamente a metade da atividade produtiva, ou seja, de quem trabalha, é informal. São os ambulantes, são as pessoas que trabalham, por exemplo, na agricultura familiar, são aqueles que trabalham por conta própria, são aqueles, como nós chamamos, que fazem bico, são aqueles que são chamados de biscateiros, ou seja, você vai a uma feira livre, por exemplo, você vai encontrar 500, 300, 1.000 trabalhadores com variadas atividades e nenhum deles tem formalização do seu trabalho. Eles não recolhem o INSS muitas vezes, eles não têm nenhum tipo de vínculo. Portanto, essas são só estatísticas colhidas dos dados oficiais, dentro da qual essa estatística ainda tem o que nós chamamos de subnotificação, que muitas vezes ocorre o acidente de trabalho, mas ele não é comunicado oficialmente à Previdência. É isso que eu ia abordar com o senhor. O acidente de trabalho, mesmo com o emprego formal, ele não sendo comunicado, o empregador ou o empregado, eles estão passíveis de algum tipo de punição, doutor Sim, Xisto? é obrigação do empregador, toda vez que ocorrer o que nós chamamos de acidente de trabalho típico ou acidente de trabalho equiparado, que são as doenças profissionais e as doenças do trabalho, ou seja, doenças e enfermidades que decorrem do próprio ambiente em que o trabalhador exerce a sua atividade, há uma obrigação legal de ser comunicada ao órgão previdenciário. Tanto é que a própria lei diz que se o empregador não o fizer,
o próprio sindicato poderá fazê-lo ou mesmo um terceiro poderá comunicar à Previdência é o que nós chamamos de emitir um ACAT, uma comunicação de acidente do trabalho. Independente da vontade da vítima, do empregado e do empregador. Independentemente disso. Doutor Xisto, como procurador do trabalho, o senhor identifica também algumas irregularidades e aí, digamos, é quando o acidente de trabalho acontece que se identifica que o empregador não estava, por exemplo, quite com as obrigações junto ao empregado, mesmo sendo um emprego formal? Cada situação ela será objeto de uma investigação, portanto, a responsabilidade pelo meio ambiente, pelo cumprimento das regras é de quem assume o risco da atividade econômica. Né? A atividade empresarial ela tem esse compromisso, né? A própria Constituição prevê essa obrigação. Claro que deve contar com a colaboração também, né, dos trabalhadores, mas a obrigação principal é da própria empresa. E eu digo isso por várias razões. Isso não é um encargo para a empresa, isso é um investimento. Por quê? Porque o descumprimento dessas regras vai gerar um custo muito alto para a empresa. Eventualmente, um acidente de trabalho desse vai levar, por exemplo, a uma indenização, né, pelos danos morais e pelos danos materiais que o empregado veio a sofrer. O acidente do trabalho vai gerar também uma multa, pode ser aplicada pela fiscalização do trabalho. E mais, o meio ambiente, quando ele é precarizado, o meio ambiente, quando ele não é adequado, quando não há preocupação do investimento nas questões que diz respeito à segurança e saúde, ele se torna um meio ambiente que não é vantajoso para a própria empresa. Ele se torna não competitivo. Nós temos vários casos em que o não investimento no meio ambiente gerou uma desorganização ou mesmo uma falta de produtividade dos trabalhadores em razão das péssimas condições de trabalho. Portanto, não acho que seja um custo adicional. Na verdade, é um investimento que todas as empresas têm que fazer no seu meio ambiente para preservar a vida dos trabalhadores, para preservar a segurança e saúde do próprio empreendimento e, portanto, para melhorar as relações, né, e também os índices de produtividade quando você tem essa adequação ambiental. O senhor encontra algum tipo de segmento de atividade mais preocupante com relação ao acidente de trabalho, doutor Xisto? Sim, nós temos aqui no Estado, né, um ranking, né, que isso pode ser obtido. Nós temos hoje no Ministério Público do Trabalho, que é um convênio com a Organização Internacional do Trabalho, o que nós chamamos um observatório digital. Qualquer um, né, pode acessá-lo. Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho. Joga na internet. É público. É público, esses dados são expostos diariamente e atualizados, né, continuamente, e você vai ter esses recortes sobre as atividades principais em que você tem acidentes do trabalho, doenças do trabalho. Aqui no Rio Grande do Norte, eu tenho a relação e hoje, nesses últimos tempos, a principal atividade hoje que gera acidentes do trabalho e doenças do trabalho é a atividade no âmbito hospitalar. Hospitalar? Exato. Surpresa. E é uma surpresa, mas por que acontece isso? Primeiro, pela natural tensão e pelos riscos biológicos que existem nessa atividade. Mas, principalmente, essa é a causa que mais impressiona, porque, em regra, todos os profissionais de saúde hoje têm mais de um vínculo empregatício. Portanto, você sai de uma jornada de 12 horas de trabalho ou de 8 horas de trabalho num hospital público ou privado e vai para uma outra jornada. Então, a duplicação das jornadas gera naturalmente a possibilidade, não é, e o risco de acidentes do trabalho. Não só acidentes pessoais, não só acidentes no ambiente, mas também erros hospitalares. A segunda atividade que mais adoece e que mais gera acidentes do trabalho é a atividade da indústria das confecções. Por quê? Porque é uma atividade que você tem altas metas de produtividade de um lado e você tem o tensionamento natural para o atingimento das metas e aquilo gera lesões por esforço repetitivo. Aquilo gera, por exemplo, infecções urinárias em razão do tempo que as costureiras, por exemplo, ficam sentadas e muitas vezes até deixam de ir ao banheiro para fazer suas necessidades, para que aquele tempo não seja descontado do tempo para você atingir uma meta muito alta. E a terceira área em que também nos surpreendeu por isso é a área dos Correios. Procurador do Trabalho, doutor Xisto Tiago, muito obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado.
E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã. Excelente noite para você.